coloco ele, Senhor, nas tuas mãos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero já imediato, sem perder de tempo, convidar os irmãos a nós abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler alguns versículos, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Vocês acharam? Versículo de número 12. Vamos ler até o 14. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te tu o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quando pensava nesse culto, tinha algo no meu coração. Não sei se vou conseguir falar tudo devido ao tempo, mas eu quero repartir algo com os irmãos. Quando eu meditava e pedia a Deus uma palavra, o Senhor me trouxe ao meu coração Timóteo. Esse jovem fora chamado por Deus, muito jovem, para o ministério, e foi alguém que o apóstolo Paulo apostou na sua chamada e apostou no seu ministério. Eu quero falar aqui hoje sobre algumas das qualidades desse jovem Timóteo, que nós precisamos ter. Os jovens, eles precisam ter. Eu quero aqui rapidamente falar sobre essas qualidades de Timóteo. Timóteo, esse jovem, aqui eu vou falar mais para os jovens, mas vai servir para você também. Esse moço chamado Timóteo, ele era morador da cidade de Listra. Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele passa pela cidade de Timóteo e ali ele prega o Evangelho. A sua mãe, chamada Eunice, sua avó, chamada Lloyd, elas eram judias, então elas tinham conhecimento da lei, ou seja, do Velho Testamento. Porém, quando Paulo prega a Jesus como Messias, elas aceitam a Jesus. Timóteo é um jovem de pai grego e mãe judia, porém, ao que parece, o pai deste jovem, ele não se converte, mas só a sua mãe. Alguns estudiosos dizem que o pai dele ou era morto, ou simplesmente não aderiu à fé de sua esposa, que aceitou a Jesus como Salvador. Paulo, quando ele está na sua primeira viagem missionária, o que acontece? Ele vai até a cidade de Icônio e prega, ali ele é rejeitado. Se história no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali tentam apedrejar, ele foge para a cidade de Listra. E lá na cidade de Listra, quando ele está pregando o Evangelho naquela cidade, ali é um paralítico na cidade. Paulo então, junto com o seu companheiro, eles oram por aquele paralítico. O paralítico levanta. As pessoas dizem: olha, está entre nós os deuses. E eles dizem: esse aqui é Júpiter, que no caso da cultura grega seria Zeus, e esse outro, o mais falante, que era Paulo, é Hermes. E eles dizem: olha, os deuses desceram entre nós e operaram esse milagre. Paulo, junto com o seu companheiro Silas, rasgam as suas vestes e dizem: blasfêmia, não façam isso. O Deus verdadeiro
Verdadeiro Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles pregam o evangelho daquela gente. Os judeus que vinham perseguindo de Icônio chegam ali e dizem: esses homens são blasfemadores, eles trazem costumes até nós que não é lícito a nós, varões romanos, praticarmos. Então eles pegam em pedra, apedrejam eles, jogam eles para fora da cidade. Eles vão embora dali, descem até Derbe. Mas enquanto eles estiveram em Listra, eles pregaram o evangelho, eles fizeram este milagre. Nesta passagem, nesta cidade, quando Paulo pregou, aí parece que a família de Timóteo se converte. Sua mãe e sua avó, elas aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Paulo vai embora, expulso da cidade. Quando Paulo volta para Antioquia, Paulo então decide agora empreender outra viagem missionária. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Paulo faz isso 7 anos depois. A primeira vez que Paulo esteve na cidade de Timóteo, Timóteo era um jovem, segundo os historiadores, entre 13 e 14 anos de idade. Timóteo era um pré-adolescente. Timóteo era alguém que estava saindo da infância, entrando na adolescência. Porém, este tempo todo que Paulo fica longe, a função de ensinar Timóteo fica com sua avó e com sua mãe, que aparentemente tem êxito na tarefa de educar o jovem Timóteo no caminho do Senhor. Quando Timóteo, aleluia, agora está com entre 20 e 21 anos de idade, Paulo volta à sua cidade novamente. E ali Paulo ouve falar acerca de Timóteo. Paulo procura a família de Timóteo. E Paulo vai até aquela casa, porque a família de Timóteo é conhecida na cidade. O menino Timóteo, que cresceu dos seus 13 aos seus 20 e 21 anos, agora é um homem, mas continua fiel ao Senhor, continua fazendo a vontade de Deus. Aleluia, isso é notório. Timóteo então agora é solicitado por Paulo, ou convidado por Paulo, para seguir com ele na sua segunda viagem missionária. Paulo vê em Timóteo alguém fiel e chamado por Deus. E aqui, aleluia, eu já vejo a primeira qualidade que há no jovem Timóteo. O jovem Timóteo é alguém que tinha uma boa reputação e um ótimo testemunho, tanto os da sua cidade, ou seja, de Listra, como da cidade vizinha, a cidade de Icônio, conforme está em Atos 16, e versículo de número 2. Veja, Timóteo é conhecido não só na sua cidade, como na cidade vizinha, como um jovem fiel a Deus, como um jovem que anda na presença de Deus, como um jovem que faz a vontade de Deus, a tal ponto das pessoas da cidade dizerem para Paulo: Paulo, você precisa ir até esse jovem, porque Timóteo é crente, Timóteo é fiel, Timóteo ama a Deus, Timóteo anda na palavra do Senhor, Timóteo é luz desse mundo, Timóteo é sal dessa terra, ele é fiel a Cristo. Veja, Timóteo vivia em uma cidade aonde a idolatria era muito grande, a imoralidade sexual imperava, havia festas pagãs aos montes, a cultura ímpia estabelecida, havia adoração ao imperador, havia adoração a Cibele, que é a mesma Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, onde faziam cultos, aleluia, com imoralidades sexuais. Esta mesma cidade de Listra adorava a Júpiter, ou que na cultura grega era o Zeus, a qual era o deus dos raios, mas também era considerado o deus das orgias sexuais. Veja que Timóteo está num contexto ímpio, num contexto sujo, numa sociedade corrompida, numa sociedade imoral, aonde há muita imoralidade sexual, há muita idolatria, há muita coisa que desagrada a Deus, mas as pessoas estão dizendo que mesmo em meio a tudo isso, o jovem
jovem Timóteo é fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel ao Senhor dos exércitos. Você, jovem, Deus te chamou para ser luz para essa geração. Deus te chamou para fazer a diferença neste mundo. Deus não te chamou para ser igual aos demais. Deus não te chamou para andar na mesma mão do mundo. Deus não te chamou para amar o mundo e abraçar os seus princípios. Deus te chamou para representar a Cristo, para que as pessoas olhem para você e digam: esse jovem é crente, esse jovem teme a Deus, esse jovem tem a presença do Senhor, ele tem algo diferente na vida dele. Eu lembro que quando eu era jovem e eu estava no colégio, eu lembro que tinha uma moça na nossa sala, e aquela moça nós respeitávamos muito ela tinha cara de crente, ela se vestia como crente. E eu lembro que na época, há anos atrás, as irmãs tinham o cabelo lá quase na batata da perna, então era muito fácil identificar uma crente. Você olhava e dizia: aquilo ali só pode ser crente, porque ninguém vai ter um cabelo desse tamanho, é isso, não for crente. E a gente dizia: não mexe com a crente. Ninguém olhava para a crente tipo cobiçando: não, vamos ver se a gente consegue namorar aquela ali. Não, todo mundo tinha um respeito. Ninguém fazia insinuações, brincadeirinhas, ou ficava jogando charadinha. A gente respeitava, a gente dizia: a irmã, a moça, a crente. Era um respeito que a gente tinha, porque a gente entendia que ela era crente. Ela levava o violãozinho dela na hora do recreio, sentava lá e começava a tocar e cantar, e cantava muito bem. Diga-se por sinal, aquela moça, ela não tinha vergonha nenhuma de falar de Jesus, ela não tinha vergonha nenhuma de louvar ao nome do Senhor na hora do recreio. Aleluia. As demais moças que não eram crentes iam para a volta e diziam: toca aquele, porque tem ímpio que às vezes é filho de crente, mas não é crente, mas gosta de ouvir hino, e diz: toca aquele, ela tocava, toca aquele outro, ela tocava, e ela cantava mais um. Eu nunca vi aquela moça envolvida em grupinho para falar bobagem, em grupinho que só dava mau testemunho, vamos dizer assim, ou tinha uma conduta repreensível no colégio. Ela estava sempre ou louvando, ou conversando, falando de Deus. Eu entendi, depois que virei crente, que aquela moça, aleluia, ela era luz no meio das trevas. Ela fazia diferença no local onde ela estava. Ela era representante do reino de Deus naquele colégio. Deus está procurando jovens assim. Oh, aleluia. Jovens que façam a diferença, jovens cheios do Espírito Santo, que têm bom testemunho por onde vão e por onde passam. Aleluia. Coisa boa é quando alguém olha para nós e não tem do que nos acusar. Aleluia. E aí começa: isso aí é santão, glória. Aleluia, Jesus. Isso aí é fanático, glória. Aleluia. Esse aí, alguns descambam porque acham que a pessoa é arrogante. Esse aí é fariseu. Não. Fariseu é hipócrita, é o que prega mas não vive. Mas se quiser com esses pejorativos, pode falar. Aleluia. Sabe por quê? Porque senão ele não pode te chamar de outra coisa. Não pode te acusar de mau testemunho. Não pode falar que tu é treva. Não pode dizer que tu anda no pecado. Daí tem que dizer que tu é santo demais. Aleluia. Daí tem que dizer que tu quer ser crente demais. Glória a Deus. Quando falar isso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Porque é sinal que o diabo está vendo que aí tem luz, que aí tem presença de Deus, que tem Jesus na tua vida. Aleluia. A segunda qualidade de Timóteo. Então a primeira é que Timóteo tinha um bom testemunho. A segunda qualidade que Timóteo tinha, aleluia, é que Timóteo, ele soube escolher a pessoa certa para o discipular. Quando Paulo chegou lá e disseram: olha, esse jovem é crente, faz 7 anos que saiu daqui, mas ele continua crente, cada vez mais crente, dando testemunho de crente, ele anda como crente, ele fala como crente, se comporta como crente. Esse aí tem tudo de crente, cara.
Aí Paulo disse: tá bom, tu tem chamada, rapaz. Tu quer ir comigo pregar o evangelho? Porque disseram para Paulo: isso aí é crente, Paulo, fica aprendendo com os outros aí. Não pode ver uma alminha e falar de Jesus. Paulo disse: vem comigo, eu vou fazer outra viagem missionária. Eu quero levar você. Timóteo podia ter dito: não, melhor não. Vou ficar aqui. Aqui eu já sou bem conceituado. Aqui eu já sou respeitado. Aqui as pessoas falam bem de mim. Mas o que Timóteo faz? Ele diz: eu vou. E a partir daquele momento, Timóteo adotou Paulo como seu mentor espiritual. Adotou Paulo como seu pai na fé. Ele disse: a partir de hoje eu vou andar com Paulo, e Paulo vai me instruir, Paulo vai me ensinar. E ele entendeu, Timóteo percebeu que ele precisava andar com alguém mais sábio do que ele, mais experiente do que ele, alguém que pudesse lhe aconselhar qual o caminho que ele deveria andar. E Timóteo não poderia ter escolhido alguém melhor. Ele escolheu Paulo porque ele percebeu que Paulo era um homem de Deus, que Paulo conhecia a palavra de Deus e conhecia o Deus da palavra. A minha pergunta para você, João, aqui nessa noite, aleluia, quem tem te discipulado? Quem tem influenciado você, a sua vida? Quem tem guiado os seus passos? Quem tem influenciado no seu comportamento ou no seu caminho? Será que quem te guia são aqueles amigos que nem conhecem Jesus? Aquele amigo descrente que não tem nada com Deus, que não tem temor de Deus, não conhece a palavra de Deus, então para ele pecar ou não, tanto faz, porque Deus, Jesus não é o Senhor dele, é o teu. Aleluia. Eles não devem satisfação para Cristo, você deve. Quem tem te influenciado? Quem tem te discipulado? Será que são esses amigos? Aleluia, Jesus. Eu vejo muita gente nisso. Eu nunca fui assim, graças a Deus, mas eu percebo que há muita gente assim, principalmente na juventude, me lembro do colega, para entrar no grupo. Todo mundo fuma aqui, não, então não está aqui. Viciado em cigarro. Estava na esquina, conversando com os amigos, os caras fumando maconha. Já não pega, não, Deus não. Aleluia, Jesus. Minha mãe se mata trabalhando para me dar as coisas para depois chegar e ter um maconheiro em casa. Não. Mas eu vi que tinha amigo meu, dá um pega, viciado em maconha. Às vezes estamos lá, nós vamos ter a carreira aqui, geralmente vai ver. Não. Vocês acham que eu sou louco? Meu pai e minha mãe saem de manhã, voltam de noite, você pensa assim. Eu não vou ser uma vergonha para eles. E depois eu não vou ter como sustentar uma vez, porque eu sou já adolescente, eu não trabalho para depender deles. Aí vinha um outro lado e dizia: sai daí, viciado em cocaína. Tem gente da minha época que até hoje está lá na vila, pele e osso, porque não consegue sair das drogas. Já tentou, fez de tudo e caiu e voltou, e caiu e voltou. Porque quem guiou eles foram os amigos. Foram os amigos.
Você, jovem, não pode ser guiado, aleluia, por aqueles que não temem ao Senhor. A nossa geração de jovens hoje em dia está sendo guiado, às vezes por influência, por YouTube. Não sai daquele vídeo, daquele camarada, daquela moça que não teme a Deus, que não tem nada com Deus, e aí o jovem acha legal, começa a copiar, começa a fazer a mesma coisa, usar o mesmo linguajar. Aleluia, não, eles não podem ser o teu guia, eles não podem ser aqueles que vão direcionar os teus passos, nem os teus caminhos, porque eles não têm compromisso com Deus. Não, pelo amor de Deus, escolha pessoas espirituais, mulheres de Deus, que vão te guiar no caminho certo, que vão dizer para você: ande por aqui. Aleluia. Se você quer agradar a Deus, se você quer fazer a vontade do Senhor, escolha pessoas, se cerque de pessoas de bom exemplo, de bom caráter, homens e mulheres de oração, que temem ao Senhor na sua vida, e você será vitorioso no caminho da fé. Honra teu pai e tua mãe. Aleluia. Muito filho crente que não ouve pai e mãe crente. Eu sei, irmão. Às vezes eu falo para minhas filhas: vocês são bobinhos. Vocês acham que os amigos de vocês são de fora, são nada. Quando a coisa dá errado, todo mundo sai fora. Quem é que está lá? Pai e mãe. Se tu quebrar a perna amanhã, um dia eu falei para minha filha que precisar de alguém para pousar contigo no hospital, convida tuas amigas. Vê se elas vão. Se tu ficar doente, tiver que ficar internado quase um mês lá, liga para os teus amigos e diz: vem posar comigo aqui. Diz para ele: ó, traz coisinha para mim comer. Quem é que vai fazer isso? Teu pai e tua mãe. Então honra eles. Ainda mais se são crentes, escuta a voz deles, porque eles são instrumentos de Deus para a tua vida. Eles são ferramentas do Senhor. Timóteo, ele foi um jovem sábio, ele escolheu ser discipulado pela pessoa certa. Não ouça qualquer um, busca alguém espiritual para te aconselhar e te direcionar nos caminhos de Cristo. Em último lugar, para mim encerrar aqui, aleluia, Timóteo, ele era um jovem. Outra qualidade de Timóteo: ele era um jovem ativo na obra de Deus. Timóteo não ficava de braço cruzado. E para mim, a maior prova que alguém não se converteu de verdade, que é um convencido, está sendo convertido, ainda não é convertido, é que essa pessoa é agente secreto de Jesus Cristo. Ninguém sabe que ele é crente, ele não prega para ninguém. Se alguém não perguntar para ele que é crente, e ele ainda diz: eu vou na igreja, essa pessoa, ela é convencida, ela ainda não é convertida. O convertido quer fazer que nem Paulo. Paulo levantou da conversão de um dia no outro, estava pregando: Jesus é o Senhor, 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 Jesus é o Senhor. Você, jovem, você precisa ser ativo na obra de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus. Pregue o Evangelho, ganhe almas, ore, jejue, faça a vontade do Senhor. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando você ainda é jovem, você tem disposição, tem tempo, tem tudo para glorificar o nome de Jesus. Você tem tudo para fazer a vontade do Senhor. Veja aqui Timóteo, ele foi um jovem ativo na obra de Deus. Paulo levou ele pregou o Evangelho, ele ganhou almas, ele cuidou de igreja, ele pastoreou rebanhos, e tudo isso sem ter pai crente. Tudo isso sendo um jovem tímido, porque Paulo fala isso em 1 Timóteo 4. Tudo isso sendo um jovem doente. Paulo fala isso em 1 Timóteo 5. Toma um pouco de vinho com água por causa das suas constantes enfermidades. Tudo isso tendo um pai ausente na vida dele. Nada disso impediu Timóteo de fazer a obra de Deus. Seja ativo, jovem.
Cabeça vazia é a oficina do diabo. Te envolve no reino, te envolve na obra. Põe a mão no arado e não olha para trás, e Jesus vai te usar nessa terra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Corri o máximo de Deus. Sai daqui hoje. Põe isso no teu coração. Tenha essas qualidades na tua vida. Essas qualidades do jovem Timóteo. Seja alguém de bom testemunho. Se você não tem alguém ainda que possa te instruir, te guiar, se apega nos teus líderes. Tem pai crente, se apega neles. Você confia em alguém que é crente, sabe que é exemplo, se apega nele. E põe a mão na arada e faz a obra. Vem para o culto de sábado, vem para o de terça, vem para o de quinta, vem para o de domingo. Está em casa. A mãe sai para trabalhar. Você está em casa, vem para a igreja. Aqui é outro lugar. Deus quer te encher do Espírito Santo e te usar nas suas mãos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar. Amém? Perdão por orar. Já é bem avançado. Mas nós vamos orar. Eu creio que Deus tem jovens para usar nessa geração. Amém? Vamos orar. Amém? Peço oração por mim. Meus filhos estão na idade de trabalhar aí. Deus já abriu uma porta para meu filho. Agora minha filha quer trabalhar também. Vai fazer 17 anos. Deus tem abençoado, eu creio que vai continuar abençoando. Eu tenho uma que está fazendo discipular. Se Deus quiser, no final do ano, ela, a última que falta, ela vai descer as águas e vai servir a Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Jesus amado, eu preguei a Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe o que está em nosso coração. Esse jovem chamado Timóteo teve muitas qualidades em sua vida e teve um ministério abençoado e profícuo nessa terra. Que o Senhor possa abençoar os jovens dessa congregação. Abençoa cada moço e cada moça, Senhor, que está aqui nessa noite, que fazem parte desse coral, que eles possam ser instrumentos para alcançar outros, que eles possam ser jovens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, que eles possam ser ativos na Tua obra, que eles possam ser alguém, Senhor, que procurem sempre se aconselhar com pessoas maduras, que venham instruir no caminho certo, no caminho correto para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que o Senhor use eles nesta igreja, use eles neste bairro, use eles nesta geração, use eles para a glória do Teu nome. Abençoa também os líderes aqui presentes neste trabalho, que o Senhor faça crescer e prosperar. Essa é a minha oração e o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém.